Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É uma honra mais uma vez estar aqui em mais uma aula de matemática discreta e hoje para falar sobre conjuntos, teoria dos conjuntos em matemática discreta, um assunto muitíssimo importante. Então, sem mais enrolação, vamos para o que é um conjunto. Um conjunto é, de maneira simples e direta, uma coleção de objetos. Normalmente, os objetos, os elementos que pertencem a determinado conjunto, possuem alguma propriedade em comum além de pertencerem ao mesmo conjunto. Porque, para que elementos pertençam a um conjunto, não necessariamente eles precisam ter uma propriedade específica. Pertencer a algum conjunto já é uma propriedade válida. Algumas considerações, portanto, devem ser feitas sobre os conjuntos. A primeira delas é que os elementos de um conjunto não possuem qualquer ordem. Dessa forma, o conjunto formado pelos times Vasco, Flamengo e Fluminense nessa ordem é o mesmo que o conjunto formado pelos times Fluminense, Vasco e Flamengo nessa ordem. Mudar a ordem dos elementos dentro de um conjunto não vai afetar em nada o conjunto original. A segunda consideração é que cada um dos elementos de um conjunto só aparece uma vez, é redundante listá-los mais de uma vez. No exemplo acima, Vasco, Flamengo e Flamengo, se nós tivéssemos, por exemplo, Vasco, Vasco, Flamengo e Fluminense, esse seria um conjunto redundante, porque o elemento Vasco estaria aparecendo duas vezes. Portanto, dado um elemento, ele só aparece uma vez dentro de um conjunto, mas que isso é redundante e pode ser descartado. Falando agora sobre a notação acerca de conjuntos, letras maiúsculas como A, B e C indicam os conjuntos propriamente ditos. Esse símbolo vai indicar que determinado elemento pertence a determinado conjunto, enquanto que o mesmo símbolo, apenas com um traço no meio, vai indicar que um elemento não pertence a determinado conjunto. Como exemplo, nós temos o seguinte conjunto, formado pelos elementos teclado, mouse e microfone. Nós sabemos, a partir disso, que o elemento teclado pertence ao conjunto A, pois o elemento teclado faz parte do conjunto A, enquanto que fone de ouvido não pertence ao conjunto A, pois o elemento fone de ouvido não faz parte desse conjunto. De maneira simples, é apenas isso. Letras maiúsculas indicam os conjuntos, enquanto que esse símbolo vai indicar que um elemento pertence a um conjunto, e enquanto que esse mesmo símbolo com um traço no meio vai indicar que um elemento não pertence a um conjunto. A cardinalidade de um conjunto é também um conceito simples, pois basicamente diz respeito à quantidade de elementos que um determinado conjunto possui. Sendo assim, dado um conjunto A sua cardinalidade vai ser expressa por essa notação, onde nós utilizaremos a letra que indica aquele conjunto e ela estará no meio de duas barras. Essa notação, portanto, vai indicar a cardinalidade de um conjunto, ou seja, a quantidade de elementos que aquele conjunto possui. Uma observação importante é que o conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos, ou seja, tem cardinalidade igual a zero, e ele é indicado por essas outras notações aqui. Esse símbolo ou esse outro símbolo. Ambas querem dizer, na verdade, ambos querem dizer a mesma coisa, ou seja, eles expressam o conjunto vazio. Uma observação importante é que esse conjunto é diferente desse. Esse conjunto é o conjunto vazio, ou seja, o conjunto que não possui elementos e tem cardinalidade igual a zero. Esse conjunto do lado direito diz respeito a um conjunto que possui um elemento, e esse elemento é o conjunto vazio. Esse elemento, na verdade, esse conjunto tem cardinalidade igual a zero, enquanto que esse conjunto tem cardinalidade igual a 1. É uma diferenciação importante para que nós possamos analisar as diferenças. O conjunto vazio por si só não possui nenhum elemento, mas ele pode ser elemento de outros conjuntos. Agora nós vamos tratar de uma diferenciação entre conjuntos finitos e infinitos, que são conceitos bem intuitivos até. Se um conjunto A possui cardinalidade igual a um número n, sendo esse n um número inteiro não negativo, nós dizemos que A é um conjunto finito, ou seja, que possui fim. Por outro lado, se um conjunto B possui cardinalidade infinita, ou seja, se B possui infinitos elementos, nós podemos dizer que B é um conjunto infinito.
Para tratar agora da representação de conjuntos, nós precisamos também fazer uma diferenciação entre conjuntos finitos e infinitos. Por exemplo, para um conjunto finito, nós podemos basicamente, de maneira simples, listar todos os seus elementos à mão e pronto, aquele conjunto vai estar sendo representado. Embora isso seja difícil para conjuntos grandes, é possível simplesmente listar todos os elementos e representar esse conjunto assim. Porém, quando nós estamos tratando de conjuntos infinitos, por razões óbvias, nós não conseguimos representar todos os seus elementos, listar todos os seus elementos. Para isso, portanto, que nós utilizamos outras maneiras para representar os conjuntos. A primeira delas é listar a forma geral dos primeiros elementos, de modo que um padrão seja estabelecido e o resto dos outros elementos que pertencem àquele conjunto possam ser deduzidos. Nesse caso, o conjunto A possui todos os números inteiros positivos. E para representá-lo, ou seja, para representar esse conjunto que é infinito, eu listei apenas os 3 primeiros elementos, de modo que um padrão bem óbvio seja estabelecido e coloquei reticências no final. Essas reticências vão nos dizer que esse conjunto é infinito, não possui fim, e que o padrão estabelecido para os seus elementos já está determinado. 1, 2, 3, o próximo, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, sem fim. Aqui, nós estamos representando um conjunto infinito, apenas listando a forma geral dos primeiros elementos, determinando um padrão e colocando reticências no final. A segunda maneira de representar um conjunto infinito seria mostrar uma propriedade que caracteriza todos os seus elementos. Nesse exemplo, o conjunto A é o mesmo que o exemplo anterior, mas nós estamos utilizando outra ferramenta, digamos assim, para representar esse conjunto infinito. Nessa notação, o que é que nós estamos dizendo? Que o conjunto A é formado por todo elemento x que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que esse elemento x seja maior ou igual a 1. Ou seja, todo elemento maior ou igual a 1 que pertence ao conjunto dos números inteiros faz parte do conjunto A. Perceba que, literalmente, esse conjunto é o mesmo que esse, mas nós estamos utilizando estratégias diferentes para representar o mesmo conjunto. O modelo geral para utilizar uma propriedade para caracterizar todos os elementos de um conjunto está expresso, na verdade, nessa parte de baixo, onde nós vamos dizer que determinado conjunto é igual a todo elemento x que pertence a determinado conjunto universo, tal que uma propriedade. No exemplo acima, nós estamos dizendo que x pertence ao conjunto universo da questão, que no caso seria o conjunto dos números inteiros, tal que a propriedade, que nesse caso é x é maior ou igual a 1. De maneira bem simples, nós conseguimos, portanto, representar um conjunto infinito. Em matemática discreta, os conjuntos mais utilizados serão os conjuntos numéricos. Dentre eles, os mais notáveis são o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros positivos, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Todos esses são conjuntos muitíssimo utilizados em matemática discreta e que nós conhecemos desde o ensino fundamental. Tratando agora de um conceito também bastante simples, igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se e somente se eles possuem exatamente os mesmos elementos. De maneira simples, dois conjuntos são iguais se e somente se eles são iguais. É bem intuitivo, né, pessoal? Ou seja, se nós temos dois conjuntos A e B, se eles possuem os mesmos elementos, então A é igual a B. Uma observação importante, que na verdade já foi dita inclusive anteriormente, é que a ordem e a repetição dos elementos não importa. Dessa forma, o conjunto 351 é igual ao conjunto 531, pois, lembre-se, como eu falei, a ordem dos elementos não altera o conjunto propriamente dito. A ordem não importa dos elementos. E o outro conjunto, 1, 3, 3, 3, 2, 2, que é um conjunto inclusive redundante, é igual, ou seja, pode ser simplificado ao conjunto 1, 2, 3. Ou seja, para finalizar, novamente dizendo, a ordem e a repetição dos elementos não importa dentro de um conjunto. Próximo conceito, inclusão de conjuntos. Nós podemos dizer que um conjunto está ou não contido em outro. De maneira mais formal,
Sejam A e B dois conjuntos quaisquer, pode-se dizer que A está contido em B ou que A é um subconjunto de B, e nós representamos isso a partir dessa notação, onde nós estamos dizendo que A está contido em B. E essa barrinha aqui embaixo quer dizer justamente que A pode ser igual a B. Ok. Então, voltando, apenas para não nos perdermos, pode-se dizer que A está contido em B, ou que A é um subconjunto de B, se e somente se todos os elementos que pertencem a A também pertencem a B. Nós podemos representar isso de maneira gráfica da seguinte maneira. Nós temos o conjunto A aqui, e todos os elementos dele também pertencem ao conjunto B. Dessa forma, nós podemos utilizar a notação para dizer que A está contido ou é igual a B. Apenas uma diferenciação agora entre os dois símbolos, esse e esse. Esse primeiro símbolo, ele admite que os dois conjuntos possam ser iguais, ou seja, nós podemos ter o caso onde A é igual a B. Eles são o mesmo conjunto e nós podemos dizer que A está contido em B. Porém, nesse segundo caso, apenas utilizando esse símbolo, essa possibilidade não é possível, digamos assim, quando utilizamos esse símbolo. Ele quer dizer apenas que A está contido em B, ou que um conjunto está contido em outro, mas eles não podem ser iguais. Ou seja, nós teríamos apenas esses casos, onde A está contido em B, mas A não é igual a B. Há apenas aqui algumas propriedades básicas da inclusão de conjuntos. A primeira delas diz que um conjunto está contido ou é igual a ele mesmo. E nós sabemos que um conjunto sempre vai ser igual a ele mesmo, então essa notação está correta. Segunda propriedade, se A está contido em B e B está contido em A, sendo a igualdade uma possibilidade, então A é igual a B. Terceira propriedade, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. É basicamente uma transitividade. Nós temos que conjunto A está contido em B e que o conjunto B também está contido em C. Dessa forma, nós sabemos que A está contido em C. É algo muito visual também. Quarta propriedade, se A é igual a B e C está contido em A, logo, C vai estar contido em B, haja vista que A é igual a B. Algo fácil também de ser entendido. Quinta e última propriedade, se A é igual a B e A está contido em C, logo, B também vai estar contido em C, haja vista que A é igual a B. Apenas algumas propriedades básicas da inclusão de conjuntos. Conjunto universo. O conjunto universo, que vai ser denotado por esse U mais estiloso, mais bonitinho aqui, é o conjunto que contém todos os elementos que estão sob consideração em um dado contexto ou discussão. Basicamente, o conjunto universo vai determinar qual é o contexto geral dos elementos que nós estamos trabalhando. Ele vai determinar como os conjuntos podem ser definidos dentro de determinado contexto. Ou seja, ele vai definir o âmbito de todos os conjuntos possíveis em uma situação específica. E aqui nós temos que para todo conjunto A e objeto X em dado contexto, determinado pelo conjunto universo U, A está contido ou é igual ao universo, isso para todo conjunto A, e o elemento X sempre vai pertencer ao universo. Todo conjunto sempre vai estar contido no universo e todo elemento sempre vai pertencer ao universo. Voltando agora a falar sobre o conjunto vazio, o conjunto vazio é, mais uma vez, o conjunto que não tem elementos, ou seja, um conjunto cuja sua cardinalidade é igual a zero, e ele é denotado, mais uma vez, por esses dois simbolismos aqui. A definição por propriedade do conjunto vazio é a seguinte: o conjunto vazio é igual a todo elemento X que pertence a determinado universo, tal que X é diferente de X. Mas qual elemento é diferente dele mesmo? Nenhum. Por isso, nenhum elemento cai nessa propriedade e por isso que nenhum elemento pertence ao conjunto vazio. Ou seja, o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Portanto, essa é a definição por propriedade do conjunto vazio.
Apenas algumas propiedadezinhas também acerca do conjunto vazio é que, dado um conjunto universo, para todo conjunto A e objeto X pertencente a esse universo, a esse contexto gerado pelo universo, X não pertence ao conjunto vazio, obviamente, nenhum elemento pertence ao conjunto vazio. Segunda propriedade, o conjunto vazio sempre vai estar contido em todo e qualquer conjunto. Terceira propriedade, existe apenas um único conjunto vazio. Para finalizar essa parte, conjunto unitário, que de maneira simples são todos os conjuntos que possuem apenas um elemento. Conceitozinho simples de matemática discreta em teoria dos conjuntos. Entramos agora em uma parte interessante sobre a teoria dos conjuntos, que é o conjunto das partes. Dado um conjunto S, o conjunto das partes de S é o conjunto que possui como elementos todos os subconjuntos possíveis do conjunto S. O conjunto das partes é indicado por P de S. Pode ter ficado agora um pouco confuso, mas, basicamente, o conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, ou seja, é um conjunto que possui como elementos outros conjuntos, e ele sempre vai estar atrelado a outro conjunto, e ele sempre vai estar atrelado a um conjunto. Nós sempre vamos nos referir ao conjunto das partes de determinado conjunto. Vamos explicar isso um pouco melhor agora com esse exemplo. Seja o conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 2. O conjunto das partes de A é tudo isso daqui. Nós vamos ter como elementos do conjunto das partes de A outros conjuntos. O conjunto vazio sempre vai estar pertencendo a todo e qualquer conjunto das partes de todo e qualquer outro conjunto. E os outros elementos serão subconjuntos possíveis de todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Nós vamos ter todos os elementos tomados 1 a 1, todos os elementos tomados 2 a 2 e todos os elementos tomados 3 a 3 e assim por diante até a cardinalidade do conjunto, que nesse caso é 3 e, portanto, todos esses elementos tomados 3 a 3 vai ser igual ao próprio conjunto A. Ou seja, o conjunto A vai pertencer ao conjunto das partes dele mesmo, assim como o conjunto vazio também pertence ao conjunto das partes de dado conjunto A. Algumas propriedades importantes acerca do conjunto das partes são as seguintes. Dado um conjunto A contido no universo, o conjunto A sempre vai pertencer, ou seja, o conjunto A sempre vai ser um elemento do seu próprio conjunto das partes. Segunda propriedade, o conjunto vazio sempre vai pertencer, ou seja, o conjunto vazio sempre vai ser um elemento do conjunto das partes de determinado conjunto A. Terceira propriedade, para qualquer elemento A pertencente ao conjunto A, temos que o conjunto unitário formado por esse elemento está contido no conjunto A. Portanto, esse conjunto unitário formado por esse elemento vai pertencer ao conjunto das partes de A. Se A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n elementos. Então, de maneira geral, é isso. O conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, onde algumas observações são importantes. Primeira delas, o conjunto em questão sempre vai pertencer ao seu próprio conjunto das partes. 2. O conjunto vazio sempre vai pertencer ao conjunto das partes de determinado conjunto A. E o resto dos elementos do conjunto das partes serão formados por todos os subconjuntos possíveis, formados por todas as combinações possíveis dos elementos de determinado conjunto A. De maneira geral, é isso. É um pouco difícil de entender, mas eu espero que vocês tenham dado para compreender, pelo menos que minimamente. Coloquei também aqui um exercíciozinho para que nós possamos treinar essa parte. Dado o conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4, precisamos verificar as seguintes afirmações. O conjunto vazio está contido nesse conjunto? E nós sabemos que isso é verdade, porque o conjunto vazio sempre está contido em qualquer outro conjunto. Segunda afirmação. O conjunto vazio pertence ao conjunto A, e nesse caso essa é uma afirmação falsa. Se isso fosse verdade, o conjunto A seria esse: 2, 3, 4 e o conjunto vazio.
Se nós dissermos que essa afirmação é verdadeira, nós estaríamos adicionando um elemento ao conjunto A. O que nós sabemos por fato é que o conjunto vazio sempre está contido em outro qualquer conjunto, mas nem sempre ele vai pertencer a determinado conjunto. Quando nós utilizamos o símbolo de contingência, nós estamos tratando de dois conjuntos, de inclusão de conjuntos. Mas quando nós utilizamos o símbolo de pertencimento, nós estamos tratando de um elemento acerca de um conjunto. Nesse caso, o conjunto vazio não pertence a esse conjunto, ou seja, o conjunto vazio não é um elemento, um objeto desse conjunto. Mas, como é o conjunto vazio, ele sempre vai estar contido em qualquer outro conjunto. O conjunto vazio pertence ao conjunto das partes de A, isso aqui é verdadeiro, porque o conjunto vazio sempre vai pertencer ao conjunto das partes de qualquer outro conjunto. Cuidado para não se confundir nisso daqui. O conjunto vazio está contido no conjunto das partes de A? Sim, porque o conjunto das partes de A é um conjunto, e o conjunto vazio sempre está contido em qualquer outro conjunto. Então, isso aqui é verdadeiro. O conjunto formado pelos elementos 2 e 3 pertence ao conjunto das partes de A. Isso daqui é verdadeiro, pois é um subconjunto formado por alguma combinação desses elementos, no caso 2 e o 3. Portanto, como é um subconjunto formado por uma combinação dos elementos de A, esse conjunto vai pertencer ao conjunto das partes de A. O elemento 2 pertence ao conjunto das partes de A. Isso daqui é falso. Isso seria verdadeiro se nós estivéssemos afirmando o seguinte, que o conjunto formado pelo elemento 2 pertence ao conjunto das partes de A. Isso daqui estaria correto, mas dizer que o elemento 2 pertence ao conjunto das partes de A é falso, pois o conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, e nesse caso o 2 isoladamente não é um conjunto. O 2 unido às chaves, sim, é o conjunto e é um subconjunto válido dentro das combinações possíveis de todos os elementos de A. Logo, esse conjunto faria parte, na verdade, faz parte do conjunto das partes de A, mas o elemento 2 não. Próxima afirmação é justamente o que eu falei. O conjunto formado pelo elemento 2 pertence ao conjunto das partes de A. Isso daqui é verdadeiro. A pertence ao conjunto das partes de A. Isso daqui é verdadeiro, pois todo conjunto sempre vai pertencer ao seu próprio conjunto das partes. O conjunto A pertence ao conjunto A. Isso daqui é falso. Se a afirmação fosse A está contido nele mesmo, nós sabemos que é uma propriedade válida, isso daqui seria verdadeiro. Mas dizer que A pertence a A, que A é um elemento de A, não, isso daqui é falso. E para finalizar, é justamente o que eu acabei de falar, A está contido em A, sim, nós sabemos que é uma propriedade válida, então sim, A está contido ou é igual a A, nesse caso é igual. Vamos agora para a parte que trata das operações em conjuntos, que são formas de combinar ou modificar conjuntos para formar novos conjuntos. Assim como as operações matemáticas, como soma e subtração, produzem novos números, operações com conjuntos produzem novos conjuntos a partir de conjuntos existentes. É importante ressaltar que as operações atuam de fato nos objetos que pertencem aos conjuntos. Isso aqui é uma observaçãozinha importante, inclusive. Quando nós utilizamos as operações, nós estamos trabalhando mais a fundo sobre os elementos daqueles conjuntos. As operações que nós iremos estudar são as seguintes: a interseção entre conjuntos, união entre conjuntos, complemento de conjuntos, diferença entre conjuntos, diferença simétrica entre conjuntos e produto cartesiano entre conjuntos. Primeira operação, interseção entre dois conjuntos A e B. Dado dois conjuntos A e B, o conjunto resultante da interseção entre eles dois vai conter todos os elementos que pertencem aos conjuntos A e B ao mesmo tempo, ou seja, a interseção entre A e B vai conter todos os elementos comuns a A e a B. A notação é a seguinte:
Esse símbolozinho indica a interseção entre A e B. E a definição formal da interseção é a seguinte: a interseção B é o conjunto formado por todo elemento que pertence ao universo, tal que esse elemento pertence a A e também pertence a B. De maneira mais visual, se nós temos dois conjuntos, A e B, justamente esse sendo A e esse daqui B, a interseção entre dois será justamente essa partezinha aqui, que contém os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Aqui nós temos algumas propriedades básicas que envolvem a interseção entre conjuntos. A primeira delas é a substitutividade, onde se A é igual a B, então A interseção C é igual a B interseção C. Nós temos a associatividade, comutatividade, elemento neutro, elemento zero, idempotência e algumas outras propriedades que eu, sinceramente, recomendo que vocês olhem com mais calma em casa. E qualquer dúvida, vocês coloquem aqui embaixo. Pois se eu for passar por cada uma delas, vai ficar uma aula um pouquinho maior. Mas se for necessário, se houver muitas dúvidas acerca delas, eu faço uma aula justamente só para falar sobre elas, beleza? Operação de união entre dois conjuntos. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A, ou a B, ou a ambos. A notação é a seguinte: A união B. Esse uzinho vai indicar justamente a união entre dois conjuntos A e B. A definição formal da união é a seguinte: A união B é o conjunto formado por todo elemento X que pertence ao universo, tal que X pertence a A ou X pertence a B. De maneira mais visual, nós teremos o seguinte: temos o conjunto A, temos o conjunto B, sendo esse primeiro justamente o conjunto A e esse segundo o conjunto B. A união entre dois vai ser basicamente a soma de tudo que eles têm. Todo elemento que pertence a A e não pertence a B, todo elemento que pertence a B, mas não pertence a A, e todo elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo. A soma de tudo isso vai resultar na união entre dois conjuntos. Temos, mais uma vez, algumas propriedades básicas que eu recomendo que vocês olhem com mais calma em casa. E nós temos aqui algumas propriedades que relacionam a união com a interseção. A primeira delas, a distributividade, que nós podemos traçar um paralelo com o que ocorre na matemática comum, onde se nós temos A que multiplica B mais C, isso vai ser igual a A que multiplica B mais A que multiplica C. É algo parecido se você colocar lado a lado com o que ocorre aqui. Se nós temos A união B interseção C, isso daqui vai ser igual a A união B interseção A união C. Mesma coisa quando é com a interseção sobre a união. E aqui embaixo nós temos apenas a absorção. Se temos a interseção A união B, isso vai ser igual a A, assim como se nós temos A união A interseção B, isso daqui também vai ser igual a A. Agora nós temos a operação que trabalha sobre um conjunto específico, ou seja, uma operação unitária, podemos dizer. O complemento. O complemento de um conjunto A é o conjunto de todos os elementos do universo que não pertencem a A. A notação é a seguinte: nós vamos ter a letra que representa o conjunto com uma barrinha em cima. Isso daqui vai nos representar o complemento desse conjunto. A definição formal é a seguinte: o complemento de um conjunto A é um conjunto formado por todo elemento X que pertence ao universo, tal que esse elemento X não pertence a A. De maneira mais visual, teremos o seguinte: esse vai ser o nosso conjunto universo, e aqui dentro nós teremos o conjunto A. Esse aqui é o conjunto A. E o resto vai ser o complemento de A, que vai ser basicamente todo elemento que pertence ao universo, mas que não pertence a A. Ou seja, todo elemento... Opa, comi um pouquinho A ali. Todo elemento que está aqui na parte de fora do A. Todo elemento que pertence ao universo, mas que não pertence ao conjunto A. Basicamente, de maneira visual, é isso que ocorre no complemento de um conjunto. Mais uma vez, algumas propriedades básicas envolvendo o complemento. Chegamos agora na diferença entre dois conjuntos, que é basicamente uma subtração. A diferença entre dois conjuntos A e B, representada por A menos B, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B.
A notação é a seguinte: A menos B vai nos indicar a diferença entre A e B. E a definição formal é a seguinte: A menos B, ou seja, a diferença entre A e B, é um conjunto formado por todo elemento que pertence ao universo tal que esse elemento pertence a A, mas não pertence a B. De maneira visual, mais uma vez, nós teremos o conjunto A, o conjunto B, A e B. E a diferença entre eles dois vai ser todo elemento que pertence a A, mas que não pertence a B. Nós pegamos o conjunto A e retiramos dele todos os elementos que pertencem a B. Então, o que está em azul vai ser o resultado da diferença entre A e B. Uma propriedade interessante é que a diferença entre A e B é igual a A interseção B complemento. Chegamos na diferença simétrica. A diferença simétrica entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B, mas não aos dois conjuntos ao mesmo tempo. A notação é esse triângulozinho aqui. A triângulozinho B vai nos indicar a diferença simétrica entre esses dois conjuntos. A definição formal é a seguinte: a diferença simétrica entre A e B vai ser a união entre A menos B e B menos A. De maneira também visual, como sempre, nós teremos o seguinte. Temos o conjunto A, temos também o conjunto B. A e B. Nós vamos fazer a subtração, na verdade, a diferença entre A e B, que vai resultar nisso daqui. Nós também faremos a diferença entre B e A, que vai nos resultar isso daqui. Quando fazemos a união desses dois conjuntos, o resultado final é justamente a diferença simétrica entre A e B. Ele vai retirar todos os elementos que pertencem a A e a B, e vai deixar apenas os elementos que ou só pertencem a A ou só pertencem a B. Para finalizar nossa aula, nós falaremos agora sobre o produto cartesiano. O produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é um outro conjunto formado por todos os possíveis pares ordenados Azinho e Bzinho, onde Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Ou seja, dados os dois conjuntos, o produto cartesiano entre eles dois vai resultar em um outro conjunto, dessa vez de pares ordenados, onde para cada um dos pares ordenados, o primeiro elemento dos pares ordenados vai pertencer ao primeiro elemento do produto cartesiano em ordem e o segundo elemento de cada um dos pares ordenados vai pertencer ao segundo elemento ao segundo conjunto, melhor dizendo, do produto cartesiano em ordem. A notação é esse x'inho. Esse x'inho, portanto, vai nos indicar o produto cartesiano entre dois conjuntos. A definição formal é a seguinte: A, produto cartesiano B, é igual ao conjunto formado por todos os pares ordenados, tais que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o primeiro elemento de cada um dos pares ordenados e o segundo. A definição formal é a seguinte: o produto cartesiano entre A e B é o conjunto formado por todos os pares ordenados, tais que o primeiro elemento de cada um dos pares ordenados pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento de cada um dos pares ordenados pertence ao segundo conjunto. Nós temos aqui algumas propriedades da distributividade sobre a união e da distributividade sobre a interseção. Você também pode fazer um paralelo com o que ocorre na matemática comum, da multiplicação sobre a soma ou da multiplicação sobre a subtração. E aqui eu gostaria de fazer um exemplo para vocês acerca do produto cartesiano. Dado o conjunto A igual a 1 e 2, ou seja, os elementos 1 e 2, e também o conjunto B formado pelas letras A, B e C. O produto, que é uma chave. O produto cartesiano entre A e B vai resultar o seguinte, vai ser um conjunto de pares ordenados. O primeiro elemento vai ser justamente essa combinação, 1A. O segundo elemento é essa segunda combinação, 1B. Terceiro elemento, 1C. E assim por diante. Acho que já deu para perceber o padrão. 2A, 2B e 2C. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que se eu trocar a ordem, o resultado é diferente. Ou seja, a ordem importa. B, produto cartesiano A, vai ser igual a justamente A1, agora a ordem importa. Os primeiros elementos vão pertencer a B e não a A. A1, A2, agora B1, B2,
C1 e C2. Assim, nós finalizamos o produto cartesiano entre B e A. Ou seja, de maneira geral, o produto cartesiano entre dois conjuntos vai resultar em um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento de cada um dos pares ordenados vai pertencer ao primeiro conjunto e o segundo elemento de cada um dos pares ordenados vai pertencer ao segundo conjunto. E assim, nós finalizamos também essa aula de matemática discreta acerca de teoria dos conjuntos. Foi, mais uma vez, um prazer gigantesco falar para cada um de vocês e ensinar um pouco de matemática discreta. Fique à vontade para qualquer dúvida colocar nos comentários, que, se possível e se necessário, eu gravo até aulas extras para complementar esse nosso curso. Beleza, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.